Traído por aqueles que chamava de companheiros, ele foi deixado para morrer. O mundo havia mergulhado no caos quando criaturas colossais, conhecidas como calamidades, começaram a devastar tudo em seu caminho. Em meio ao desespero da humanidade, surgiram 12 seres que se autoproclamaram deuses, prometendo salvação. Eles escolheram 12 humanos para receber seus poderes sagrados, os Despertados, e liderar a luta contra o terror. No entanto, um fenômeno estranho aconteceu. Um 13º Despertado emergiu, sem bênçãos divinas, sem ajuda celestial, abandonado pelos deuses, mas com um poder que fazia os outros parecerem seres insignificantes. Sozinho, ele enfrentou as calamidades, derrubando monstros que nem mesmo os santos ousavam encarar. Os 12 escolhidos, agora reverenciados como heróis, escondiam a verdade. Eram homens e mulheres tomados pela ambição, perversos por trás das máscaras de salvação. E quando encontraram a torre demoníaca, viram nela a chance perfeita de se livrar daquele que ameaçava suas mentiras. Naquele dia, o mundo perdeu um herói. Ou assim pensaram. O nome do monstro que sobreviveu ao inferno, odiado pelos deuses e temido pelos santos, era apenas um: Li Gan. Depois de sair do inferno onde estava preso, Li Gan já começa enfrentando vários monstros pelo caminho. Em meio ao caos, ele encontra 2 humanos que, apavorados, acham que ele está ali para matá-los. Antes que consigam fugir, uma nova calamidade aparece e ataca com um golpe devastador. Li Gan nem tenta desviar, ele simplesmente encara o ataque de frente, protegendo os 2 homens atrás dele. Em seguida, com um único soco, ele destrói a criatura. Com o monstro derrotado, ele se vira para os 2 e diz que, como forma de agradecimento, eles deviam comprar comida para ele, e umas roupas também. No restaurante, Li Gan come como se não houvesse amanhã, levando os 2 praticamente à falência. Enquanto ele devora mais um prato, eles começam a fazer perguntas sobre a tal torre. Li Gan responde que, como eles viram, acabou de sair de lá. Curiosos, os 2 perguntam se ele é discípulo de algum deus. Ele dá risada e diz que os deuses são uma merda. Enquanto continua comendo, Li Gan repara no reflexo da colher e percebe algo estranho. Seu rosto está diferente. Ele se levanta de repente e corre até o banheiro. Ao parar em frente ao espelho, arregala os olhos. Seu rosto está mais bonito do que antes. Assim que viu seu novo corpo, Li Gan percebeu uma marca estranha em sua mão. No momento em que olhou para ela, um poder começou a se liberar. Imagens surgiram em sua mente, cenas de conquistas impossíveis, coisas além da imaginação. Uma mensagem ecoou. Agora ele era capaz de usar a força de Ophilcus. Instintivamente, ele se concentrou e foi puxado para dentro do mundo da mente. Lá, encontrou uma figura imensa, uma serpente feita de pura energia. Quando tocou nela, tudo ficou branco, e ele acordou de repente. Confuso, Li Gan perguntou se mais alguém tinha visto aquela cobra gigante, mas todos ao redor negaram. Disseram que ele só tinha tirado a roupa, saído correndo feito um louco e depois desmaiado, só acordando agora. Foi então que ele percebeu. Só ele podia ver aquilo. Novas mensagens apareceram diante de seus olhos, dizendo que ele havia se tornado o dono de Ophilcus. No entanto, por causa da super regeneração do corpo, seus poderes estavam selados em 50% durante 1032 horas. Enquanto isso, do lado de fora, um assunto tomava conta. Muita gente se reunia, tentando entender o que tinha acontecido. Diziam que o homem que saiu daquele lugar era o herói que todos acreditavam estar morto. Exigiam respostas dos santos, mas eles apenas respondiam que não tinham nada a declarar. Por dentro, estavam preocupados. Se Li Gan realmente estivesse vivo, todos eles estariam ferrados. Uma das 12 constelações estava a caminho para conversar com o primeiro-ministro. Dentro do carro, o celular não parava de tocar, mas ele ignorava as ligações, achando que eram repórteres querendo ouvir sua opinião sobre o assunto do momento. Pensava consigo mesmo que já se passaram mais de 20 anos. Não havia como Li Gan ainda estar vivo. Ele se lembrava de lutar ao lado de Li Gan, de conversar com ele. No dia da morte de Gan, ele não quis acreditar que fosse verdade. Depois que tudo aconteceu, os outros santos o descartaram como se nada fosse. Levaram consigo apenas a cabeça do demônio que Li Gan havia derrotado, os olhos escarlates, e foram proclamados heróis, ganhando prestígio e poder. Takeoso implorou para que o ajudassem a procurar pelo corpo de Li Gan, mas ninguém quis. Para eles, estava acabado. De volta ao presente, Takeoso pensava que, por mais forte que Li Gan fosse, seria impossível ele ter sobrevivido.
Mas então, o primeiro-ministro liga para ele e pergunta se Takeoso tinha ouvido as notícias sobre a torre demoníaca, que havia desmoronado. Takeoso logo se adiantou, dizendo que se aquilo era mais uma tentativa de pedir que ele fosse procurar por Li Gun. Não adiantava, ele havia morrido naquele dia. Não tinha como estar vivo. Foi então que o primeiro-ministro disse: Li Gun está vivo. Aquela linha recebeu uma ligação. Takeoso, confuso, perguntou que linha era essa. Ele o respondeu: o celular particular de Li Gun. Desesperado, mandou o motorista parar o carro e pegou seu celular para ouvir as mensagens que diziam: Oi, Takeoso, vou encontrar você e vou te matar. Boa sorte. Sem perder tempo, ele mandou o motorista dar meia volta e ir direto para o aeroporto. Ele precisava ver seu amigo com os próprios olhos. Enquanto isso, Li Gun, depois de ameaçar seu velho companheiro, descobria que o tal celular era um aparelho bem interessante. Seu amigo ao lado explicou que com aquilo ele podia acessar a internet e ver notícias. Ele fez isso e odiou o que viu. Depois de ameaçar o próprio amigo, Li Gun finalmente percebe que esse tal de celular até que é interessante. O outro cara comenta que dá até pra navegar na internet e ver as notícias. Curioso, Li Gun começa a fuçar, mas logo se arrepende. Ele encontra uma matéria falando sobre doar seu dinheiro e itens para a caridade depois da morte. Só que, ao abrir a mensagem, descobre que tudo o que era dele já foi confiscado pelos 12 santos. Só de raiva, ele quebra o celular. Furioso, ele começa a imaginar como vai matar cada um deles, um por um. Mas então, sente uma energia estranha no ar e decide dar uma volta. No caminho, se depara com uns avatares e fica ainda mais irritado. De repente, um casal passa perto dele comentando maldades sobre Li Gun. E pior, eles também eram lacaios dos deuses. Achavam que podiam zombar dele à vontade. Li Gun até ignora no começo, mas aí os dois têm a audácia de dizer que ele foi o mais fraco dos 12 santos. Aí já era. Ele para, encara os dois e os convida pra porrada sincera. Um deles se aproxima, mandando ele repetir o que disse. Continua com os insultos, até que Li Gun dá só um peteleco, mas o sujeito voa longe.